Pessoal, continuando ainda nesta mesma figura, tá? Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, vocês agora já têm uma ideia, né? Que a partir do momento em que este neurônio, que eu havia chamado de neurônio 2, né, recebe um estímulo, se esse estímulo for um estímulo forte, esse estímulo irá passar adiante. É claro que quando eu digo que o nosso neurônio, que eu chamei de número 2 aqui, recebe um estímulo considerado forte e esse estímulo vai adiante, eu estou me referindo, né, a um estímulo estimulatório, a neurotransmissores que, ao se ligarem aos seus receptores, aqui na membrana neuronal, abrem canais para íon sódio, né? E aí, entrando o sódio, o íon sódio, que tem carga positiva, este íon sódio, com carga positiva, vai fazer com que a milivoltagem dentro do nosso neurônio, que enquanto ele estava polarizado era de menos 70, agora que chega o estímulo e começa a entrar íon sódio, a partir de agora há uma despolarização. Tá? E que enquanto o estímulo permanecer, ou seja, enquanto houver neurotransmissores ligados ali, né, enquanto houver neurotransmissores ligados aos seus receptores, esses íons, esses canais para íon sódio continuam abertos, continua entrando o íon sódio e a milivoltagem continua se elevando. No momento em que cessar o estímulo, esses neurotransmissores se soltam dos seus receptores, esses canais para íon sódio que estavam abertos se fecham e para de entrar sódio, ou seja, cessou o estímulo. Nesse momento, há uma reorganização dos neurônios. Para que haja essa reorganização, que na verdade, o que é essa reorganização? Todo o sódio que entrou no neurônio precisa sair, e para que o sódio tenha entrado, houve a saída de potássio, que eu não havia falado ainda, mas sempre quando vocês ouvirem dizer que há entrada de sódio em alguma célula, ao mesmo tempo está saindo o potássio, né? O potássio é como se fosse um coringa, ele sai para equilibrar. Eu vou lembrar para vocês aqui, ó, botar o símbolo do íon potássio, né? K+. Vou lembrar para vocês que o íon potássio também tem carga positiva. Então, para que não haja um excesso de cargas positivas no interior do neurônio, com a entrada do sódio, é importante que saia potássio. Então, na medida em que estava entrando o sódio, estava saindo o potássio. Agora que o estímulo cessou, o neurônio precisa ser reorganizado. Ou seja, essa reorganização, entenda-se, todo sódio que entrou precisa sair, todo potássio que saiu precisa retornar para dentro do neurônio. E quem faz isso são as bombas de sódio e potássio. Lembrando para vocês que bombas de sódio e potássio são proteínas de membrana com função de enzimas, né? São ATPases, enzimas que carregam o sódio e o potássio contra o seu gradiente de concentração, ou seja, ela traz o sódio de dentro do neurônio para fora, contra o gradiente de concentração, e traz o potássio de fora do neurônio para dentro, contra o gradiente de concentração também, ou seja, as ATPases, né, neste caso as bombas de sódio e potássio, fazem um transporte ativo, com gasto de energia, com gasto de ATP, porque elas
transportam tanto o sódio quanto o potássio contra o seu gradiente de concentração. E na medida que parou de entrar sódio, certo? Na medida em que cessou o estímulo, parou de entrar sódio e agora, além de ter parado a entrada de sódio, está saindo sódio do neurônio, o que começa a acontecer? Começa a haver uma repolarização, ou seja, a milivoltagem, que chegou aqui no exemplo que ele deu talvez a menos 20, né? Por exemplo, certo? Agora que está saindo potássio, saindo sódio, pelo trabalho da bomba de sódio e potássio, começa então a sair carga positiva do sódio. Ah, mas está entrando potássio, professor. Potássio também tem carga positiva. É verdade, mas a cada 3 moléculas de sódio que saem do neurônio, retornam 2 de potássio, ou seja, está saindo mais carga positiva do que entrando, né? Com a bomba de sódio e potássio funcionando. Portanto, a milivoltagem dentro do neurônio, que era de menos 20, por exemplo, neste exemplo aqui, agora que está saindo o sódio, começa menos 21, menos 22, menos 25, menos 30, menos 40, menos 50, menos 55. Quando chegar a menos 55 aqui, né, ou melhor, menos 56, né, todos os canais para sódio que estavam abertos na proeminência axônica também se fecham. E aí, né, as bombas continuam trabalhando, as bombas de sódio e potássio, até que a milivoltagem retorne a menos 70 milivolts. Quando a milivoltagem está diminuindo aqui, ó, nesta parte do gráfico, né, está retornando a menos 70, significa que o neurônio que estava despolarizado agora está repolarizando. E quando ele atingir menos 70 milivolts novamente, ele repolarizou, ou seja, ele voltou a estar polarizado em repouso até a próxima despolarização, certo? Ou seja, o próximo estímulo, certo? Muito bem. Se por acaso, né, eu estou falando agora, falei em polarizado, despolarizado, repolarização, se por acaso o neurotransmissor que chegou ao nosso neurônio foi um neurotransmissor com ação inibitória, existem neurotransmissores que ativam os neurônios, fazem estímulos estimulatórios, né? Estes vão abrir canais para íon sódio, normalmente, também canais para íon cálcio, mas normalmente canais para íon sódio, tá? Mas existem alguns outros neurotransmissores que são chamados neurotransmissores inibitórios. Estes neurotransmissores, chamados inibitórios, quando chegam aos seus receptores, aqui, ó, são neurotransmissores diferentes, os inibitórios dos estimulatórios. E estes neurônios inibitórios, então, se ligam aos seus receptores, que também são diferentes, e ao se ligarem aos seus receptores, não abrem canal para íon sódio e nem canal para íon cálcio. O que eles abrem, normalmente, são canais para íon cloro. E o íon cloro tem carga negativa. Tem carga negativa. E quando se abre canal para íon cloro, vocês lembram também anteriormente eu falei em outro vídeo, que o íon cloro está em maior concentração fora do neurônio do que dentro do neurônio. Quando se abre íon cloro, então há uma entrada de íon cloro no neurônio, ou seja, em outras palavras, a entrada de carga negativa, certo? Carga negativa. E o neurônio que, quando estava polarizado, vocês já sabem, a milivoltagem aqui dentro era de menos 70 milivolts, agora que está entrando carga negativa, ou seja, que está entrando íon cloro,
não vai continuar menos 70 milivolts. Vai ficar mais negativo, porque está entrando cloro. Ou seja, está entrando carga negativa. Então, o nosso neurônio, a milivoltagem ali dentro, não vai ser mais de menos 70, vai ser menos 71, menos 72, menos 73, menos 74, menos 75, certo? E aí, por favor, a Cláudia, fala com ela, se crede. Menos 77, menos 78, enfim, vai se tornando mais negativo ainda. Ou seja, nesse momento, o nosso neurônio está sendo inibido, ou seja, ele está sofrendo uma hiperpolarização. Ele estava polarizado com menos 70, agora ele recebeu um estímulo inibitório, ele vai ficar hiperpolarizado. A milivoltagem dele vai chegar, por exemplo, a menos 80 milivolts, né, com a entrada do cloro. Tá, e daí, professor, por que ele sofreu essa hiperpolarização e por que... Bom, ele sofreu a hiperpolarização porque o estímulo é inibitório e, consequentemente, o neurotransmissor abriu o canal para íon cloro. Entrou íon cloro, ele sofreu, então, uma hiperpolarização. Ficou mais negativo do que normalmente ele está em repouso. Ele estava a menos 70, agora ele está em menos 80, por exemplo. Tá, e por que ele vai ser inibido quando entra íon cloro? Porque ele, ficando mais negativo, ele jamais vai atingir o limiar aqui na proeminência axônica. Ou seja, a milivoltagem na proeminência axônica, entrando cloro, nunca vai atingir menos 55, porque ele está, na verdade, ficando cada vez mais distante do menos 55. Né? Porque ele estava em menos 70, agora ele está em menos 80, ele está mais longe do menos 55. Ou seja, não vai atingir o limiar aqui na proeminência axônica, consequentemente, os canais para íon sódio na proeminência axônica, que são voltagem dependentes, não vão se abrir e, consequentemente, não haverá esta onda de sódio se espalhando pelo axônio, que é fundamental que chegue lá no terminal axônico esse sódio para que haja a liberação dos neurotransmissores. Se não tem sódio entrando na proeminência axônica, não vai ter sódio chegando no terminal axônico e não haverá liberação de neurotransmissores e o estímulo, então, não vai ser passado adiante. Né? Ou seja, aí a gente volta aqui para a figura A. Ó. Chegou o estímulo aqui no nosso neurônio, mas esse estímulo é fraco ou é um estímulo inibitório e não haverá a passagem desse estímulo adiante. Na prática, isso acontece sempre que a gente bloqueia um estímulo, né, através da utilização, por exemplo, de um fármaco, né, seja ele natural, seja ele sintético, feito em laboratório, né, seja ele via oral, ou seja ele endovenoso, certo? Quando a gente utilizar uma substância que bloqueia os estímulos nervosos, é isso aqui que está acontecendo. Tá? Mas se vocês ouvirem falar de uma outra coisa diferente, eu utilizei um fármaco, seja um chá, né? Ou seja uma substância química de origem natural, ou seja, um comprimido, né? Uma substância química de origem sintética, que cessou a dor, mas que não age no sistema nervoso, ela é um anti-inflamatório, por exemplo, é diferente, não tem nada a ver com isso aqui. Mas aquele fármaco que é utilizado, que tem a função de bloquear estímulos nervosos, o que ele vai fazer é isso aí, ó, ele vai inibir os estímulos nervosos, ou seja, a passagem dos estímulos entre os neurônios, de um neurônio para outro. Ele pode agir no sistema nervoso periférico, normalmente ele vai agir no sistema nervoso central e vai bloquear, né, em algum ponto do sistema nervoso central, essa transmissão de estímulos. Certo, pessoal? Uma outra coisa que eu quero ainda mostrar para vocês nesse vídeo, tá? É por isso que eu vou passar agora para a próxima figura, é o seguinte, ó. Agora, o que eu quero mostrar para vocês na próxima figura, ó, é o sódio, essa onda de sódio se deslocando
da proeminência axônica em direção ao terminal axônico, certo? É aqui que a gente vai ver a próxima figura, tá? Deixa eu passar aqui. É o que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui está representado, na figura A, uma porção do axônio aqui, ó, ele fez um recorte, né? Ele fez um recorte aqui, ó, certo? E aqui vocês estão vendo, então, na figura A representação de uma parte deste axônio, e eu lembro para vocês estão vendo que este axônio é mielinizado, ele tem bainha de mielina. Então, partes deste axônio ou partes são recobertas por bainhas de mielina. Não importa aqui agora se essa bainha de mielina é formada por oligodendrócito ou por célula de Schwann. Não interessa, não importa se é sistema nervoso central ou periférico agora. Tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, ó, a proeminência axônica está aqui. Este sódio que está vindo aqui, ó, foi um sódio que entrou na proeminência axônica, certo? E agora, esta onda de sódio, que começou ali na proeminência axônica, neste segmento envolvido por bainha de mielina, esta onda de sódio se deslocou rapidamente. Agora, esta onda de sódio vai chegar nesta região aqui, ó, que é desprovida de bainha de mielina, né? Que é chamada, aqui tem outra, né? Que é chamado de nódulo ou nó de Ranvier. São essas regiões do axônio que são desprovidas de bainha de mielina. Nessas regiões do axônio, nesses nódulos de Ranvier, ou nó de Ranvier, também existem canais para íon sódio. Então, na medida que a onda de sódio, que começou ali na proeminência axônica, né? O potencial de ação começou na proeminência axônica, que é a segunda onda de sódio, na verdade. A primeira onda de sódio começou lá onde os neurotransmissores se ligaram aos seus receptores, aqui no corpo celular ou nos dendritos, né? Aqui foi a primeira onda de sódio, que a gente chama de potencial graduado ou potencial gerador. A segunda onda de sódio, se o potencial graduado é forte, atinge o limiar, e aí se abrem os canais para íon sódio na proeminência axônica. E quando esses canais na proeminência axônica se abrem e entra mais sódio, a gente diz que aqui iniciou o potencial de ação. Então, a primeira onda de sódio que inicia aqui é o potencial graduado ou potencial gerador. Se o potencial graduado ou gerador foi forte, significa que ele atingiu o limiar e aí iniciou uma segunda onda aqui de sódio, que a gente chama de potencial de ação. Se o potencial graduado ou potencial gerador, como vocês preferirem, foi fraco e não atingiu o limiar, menos 55 milivolts, não se abrem os canais de sódio na proeminência axônica e não tem potencial de ação, ou seja, o estímulo não vai adiante, tá? Neste exemplo que nós estamos agora vendo, sim, houve um potencial graduado forte, gerou um potencial de ação, tanto é que vocês estão vendo que está chegando, está se espalhando pelo axônio esta onda de sódio. E cada nódulo de Ranvier que esta onda de sódio atingir, mais canais de sódio vão se abrir e mais sódio vai entrar. Tá? Então, aqui ó, vocês estão vendo um novo influxo de sódio. Certo? E a movimentação desta onda de sódio, quando aqui no nódulo de Ranvier, essa entrada de sódio e essa movimentação de sódio ela é mais lenta, porque há uma entrada de sódio e há uma confusãozinha ali. Logo em seguida, tem um segmento com bainha de mielina. Então, o deslocamento desta onda de sódio ela vai ser rápida, até porque não há entrada de sódio aqui onde tem bainha de mielina. Logo em seguida, ó, encontra um novo nódulo de Ranvier, mais canais de sódio se abrem,
mais sódio entra, e aqui a passagem deste sódio, desta onda de sódio, é mais lenta, né, do que naqueles segmentos com bainha de mielina. Aqui, ó, nova bainha de mielina, rapidamente o sódio essa onda de sódio vai se deslocar. Então, o que a gente percebe ao longo do axônio é que onde há nódulos de Ranvier, há a entrada de mais sódio e a velocidade de deslocamento dessa onda de sódio diminui. Então, aqui, ó, o deslocamento da onda de sódio é rápida, eu botei um R. Aqui, ela é lenta, porque tem mais sódio entrando. Aqui, o deslocamento da onda de sódio é rápida. Aqui, ela é mais lenta, porque novamente houve entrada de sódio e dá uma embolada ali no meio de campo, né? Certo? É como se esse axônio fosse um corredor, viesse um monte de gente no corredor e aqui no nódulo de Ranvier tivessem salas de aula com mais portas abertas, mais gente saindo, quer dizer, dá uma confusão, né? Se o exemplo foi bom, ótimo. Se atrapalhou, esqueçam. E aqui, novamente, um segmento envolvido por bainha de mielina. Então, vocês têm aqui, pessoal, o que a gente chama de movimento saltatório ao longo do axônio. Uma região se movimenta rápido, uma região se movimenta mais lentamente, essa onda de sódio. Rápido, lento, ou seja, movimento saltatório. É por isso que esta onda de sódio, ela se espalha ao longo do axônio, né? E vocês podem encontrar que ela se espalha ao longo do axônio, obedecendo este comportamento, né, saltatório, entre aspas, ou seja, em alguns momentos rápido, em outros momentos mais lento. Em algum momento rápido, em outro momento mais lento. E assim esse sódio vai indo até que chega no terminal axônico, que não aparece nesta figura, né? Mas eu estou representando aqui o terminal axônico lá no final do axônio, aonde estão armazenadas as vesículas sinápticas com os neurotransmissores, certo? E no próximo vídeo a gente vai falar sobre a chegada desta onda de sódio lá no terminal axônico e o que esta onda de sódio, né, o que este potencial de ação desencadeia lá no terminal axônico para que estas vesículas sinápticas, então, liberem os neurotransmissores na fenda sináptica e estes neurotransmissores possam se ligar aos seus receptores no neurônio seguinte ou na célula seguinte, na célula-alvo, né? Se não for neurônio, é o final da linha do estímulo nervoso, tá? Naqueles neurônios em que não há bainha de mielina, não há, entre aspas, há mais uma camada muito fina de bainha de mielina, esse movimento saltatório ele praticamente não existe. Então, como há entrada de sódio ao longo do axônio, a movimentação do sódio ela é mais lenta naqueles neurônios que não possuem bainha de mielina. Isto faz com que os neurônios amielinizados, sem bainha de mielina, entre aspas, transmitam o estímulo mais lentamente, porque o sódio demora mais tempo para percorrer o axônio naqueles neurônios que não têm, entre aspas, de novo, bainha de mielina, tá? Então, por isso que eu disse para vocês, existem neurônios que têm bainha de mielina, mielinizados, e que transmitem estímulos nervosos mais rapidamente do que aqueles neurônios amielinizados, sem bainha de mielina, que transmitem estímulos de forma mais lenta. E isto, repito, é causado pela velocidade de propagação do íon sódio ao longo do axônio, que é rápida quando tem bainha de mielina e é lenta quando não tem bainha de mielina, tá? Certo?
Quanto maior for o diâmetro do axônio dentro daqueles neurônios que têm bainha de mielina, né? Agora falando do grupo dos neurônios que têm bainha de mielina, aqueles neurônios que têm maior diâmetro no axônio também, como entra muito mais sódio, este potencial de ação, né, é mais rápido. Então, os neurônios que têm um diâmetro maior no seu axônio transmitem estímulos mais rapidamente do que outros neurônios que têm bainha de mielina, mas têm um diâmetro menor do seu axônio, certo? Então, isso explica para vocês o fato de que, dependendo de algumas características do neurônio, se tem bainha de mielina e do diâmetro do seu axônio, né, transmitem estímulos mais rápidos do que outros. Certo, pessoal? Então, hoje neste vídeo, nós ficamos por aqui. É interessante vocês entenderem esse processo de estímulos nervosos, né, de transmissão dos estímulos nervosos. Tem algumas figuras, alguns slides, enfim, que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, que tudo que eu falei está escrito em tópicos, então vocês, né, para aqueles, de novo, que estão montando o seu material, talvez ajude, certo? Então, no próximo vídeo, eu, além de falar sobre o que acontece neste ponto aqui, para que ocorra a liberação dos neurotransmissores, eu vou passar alguns slides para vocês que têm alguns tópicos, e isso talvez ajude vocês a entender melhor, a formar a ideia do que acontece toda vez que um neurônio recebe um estímulo e passa adiante, ou recebe um estímulo e não passa adiante. Mas vocês já estão vendo que isto envolve íons, né? Envolve íons, principalmente íon sódio, íon potássio, íon cálcio, e no caso de um estímulo inibitório, o íon cloro. Vejam que é por isso que a gente ouve, né, que o nosso sistema nervoso, o nosso corpo, enfim, é energia, tá? Um outro detalhe, a movimentação destas substâncias com cargas elétricas, no caso os íons, né, elas geram ondas que são captados por eletrodos que são colocados em determinadas regiões do nosso crânio, que captam essas ondas, essas movimentações de substâncias com cargas elétricas, dos íons, transferem isso para um aparelho, o aparelho codifica isso e vai formando, né, ondas, lá vai riscando ondas num determinado papel, um padrão de ondas ali naquela fita de papel, e daí se tem, então, um encéfalo, um eletroencefalograma, né, que é aquele exame que vai medir o padrão de ondas cerebrais, o eletroencefalograma, que é o mesmo princípio do eletrocardiograma, só que o eletrocardiograma é do miocárdio, né? O eletroencefalograma é do encéfalo, certo? Mas o raciocínio é muito semelhante, é movimentação de cargas elétricas, tá bem? A gente vai voltar a falar sobre isso mais adiante. Hoje ficamos por aqui. Dúvidas, e é possível que vocês as tenham, mandem por e-mail, mandem pelo WhatsApp, tá certo? Um abraço, tchau, tchau.